Beleza? E aí, pessoal? Dessa vez nós vamos corrigir Provum Paulista Seriado, o terceiro ano do ensino médio, a prova do terceiro ano, primeira aplicação. Lembrando que essa prova é a que vale mais pontos, hein? Ela vale 60% da nota, sendo 40% da prova objetiva e 20% da redação. Então, já que é a prova que vale mais pontos, então vamos dar um foco maior, não é verdade? E lembrando que o Provum Paulista, ressaltando em todos, é aquela prova que dá direito aos alunos de escola pública concorrerem a vagas aí em universidades públicas, né, como USP, Unicamp, as FATECs, entre outras, né, Univesp. Vamos começar então, meus queridinhos. Então vamos começar pela questão de número 41. Essa questão de número 41, ela é referente à química orgânica. Ela diz o seguinte: o óleo essencial de rosas é uma mistura que contém dois componentes majoritários: o citronelol, tem a fórmula molecular aí C10H20O, e o geraniol, C10H18O. Essas substâncias possuem fórmulas estruturais muito parecidas, conforme representado nas imagens de suas estruturas. Considere as esferas escuras como os átomos de carbono, e as esferas claras como os átomos de hidrogênio, e as esferas vermelhas como átomos de oxigênio. Na imagem, a representação da estrutura da molécula de citronelol se concentra dividida nas regiões numeradas de 1 a 5. Geraniol ali do lado. Considerando os átomos ligados aos átomos de carbono, a principal diferença estrutural entre as moléculas está contida na região marcada com o número. Aí vamos analisar. Ele falou a principal diferença, não é isso? Então, notem bem que entre a parte 1 e 2, eu vou ter uma dupla ligação. E isso não ocorre aqui na parte 4, aqui embaixo. Não ocorre aqui. Quando você vai para o geraniol, ele tem uma dupla ligação. Aqui, eu vou marcar aqui para ficar mais claro. Marca texto. Então ele tem uma dupla ligação aqui e tem uma dupla ligação aqui. Citronelol não, tem só uma dupla ligação aqui, ó. De resto, a molécula ela tem a mesma estrutura. A diferença está nessa parte 4 aqui, onde eu tenho uma ligação simples, na outra eu tenho uma ligação dupla, o que faz com que diminua também a quantidade de hidrogênios, né, no geraniol. Então eu tenho aqui a alternativa 4. Alternativa A, resposta 4, perdão. Como a correta. Então vamos para a próxima questão da prova paulista. Questão de número 42. Ele diz o seguinte: a beterraba é um vegetal nutritivo que apresenta um determinado pigmento, cuja coloração vermelha intensa depende do pH. Para que um bolo de beterraba mantenha a cor vermelha do vegetal, muitas receitas sugerem a adição de suco de limão, cuja acidez compensa o efeito do bicarbonato de sódio presente no fermento. Caso contrário, o bolo não mantém a cor característica da beterraba. A reação do bicarbonato com o ácido é mostrada a seguir. Eu tenho a reação aqui embaixo.
Tem o ácido carbônico aqui, liberando CO2 e água aqui na reação. Para melhor compreender esse fenômeno, na realidade tem o íon bicarbonato ali com o ácido. Tem o íon bicarbonato com o íon aqui H+, reagindo, formando CO2 e água. É isso que acontece, perdão. Para melhor compreender esse fenômeno, um grupo de estudantes ferveu uma beterraba em água pura para extrair o pigmento. Na sequência, retirou 2 partes da solução e ferveu com limão, dando origem às amostras A, e outra com bicarbonato de sódio, dando origem à amostra B. As amostras foram fervidas pelo mesmo tempo, e a foto a seguir registrada na sequência. Então você vê, a foto A com limão manteve a coloração, e a B com bicarbonato ele ficou com um tom esverdeado, né? Então mudou a coloração. A conclusão do grupo foi que o bicarbonato de sódio conferiu à solução um caráter. Aí tem aqui as respostas. Condição na qual o pigmento 2, sua coloração vermelha, é a adição de limão, ajuda a, fez aqui, o pH em 4, a solução vermelha. Então vamos lá. As lacunas 1, 2, 3 e 4 são preenchidas respectivamente. Então, a conclusão do grupo foi que o bicarbonato de sódio conferiu à solução um caráter que seria alcalino. O bicarbonato vai neutralizar e vai conferir um caráter alcalino, tá? E ele diz o seguinte, da qual o pigmento ele perde a coloração. Com bicarbonato de sódio, que é esse B, ele não tem mais a coloração vermelha lá da beterraba. Então ele perde a coloração vermelha. E a adição de limão ajuda a... Aí vamos ver aqui, ó. Alcalino, alcalino, alcalino. Ele ajuda a reduzir o pH. O limão ajuda a reduzir o pH. Quanto menor o pH, mais ácido é. Correto. E 4. Mantendo a coloração vermelha. Perfeito. Então é a alternativa C. Próxima. Questão de número 43. Ela fala o seguinte. Para responder à questão, considere o texto a seguir. Um projeto de energia sustentável pioneiro no mundo que prevê a produção de hidrogênio a partir da reforma a vapor do etanol. No processo de reforma a vapor desenvolvido, o etanol é submetido a temperaturas, a pressões específicas e reage com o vapor de água dentro de um reator. Como resultado, a molécula de etanol, C2H6O, é quebrada, deixando disponível o hidrogênio contido nela. O hidrogênio é apontado por especialistas do setor energético como combustível do futuro. Ao ser transformado em energia, ele não emite gases de efeito estufa. O resíduo liberado na atmosfera é o vapor d'água, resultante da ligação de hidrogênio com oxigênio na reação química que produz a energia. Aí tem aqui. Assinale a alternativa que mostra equações químicas balanceadas e compatíveis com as duas reações descritas no texto. Certo? Então, a primeira reação, eu tenho o etanol. O vapor d'água dentro de um reator. Como resultado, a molécula de etanol é quebrada. Então, eu tenho etanol e vapor de água. Onde é que eu tenho etanol e vapor de água? Aqui, ó. C2H6O mais vapor de água, transformando em CO2 e hidrogênio. Isso aqui na primeira etapa, não é isso?
porque nas outras eu não tenho. A verdade é que eu também tenho. Se ele fala que a equação tem que estar balanceada também, não é isso? Aqui eu também tenho água e etanol. Aqui eu tenho com carbono, não tem nada a ver. Aqui eu tenho etanol com oxigênio, também não. Então não é isso aqui. E depois eu tenho a reação do hidrogênio com oxigênio sendo queimada, transformando em vapor d'água. É o que ele fala na segunda equação. O resíduo da atmosfera é o vapor d'água resultante da ligação de hidrogênio com o oxigênio, que é o que tem aqui nessa equação. E aqui eu tenho H2O2, isso aqui é peróxido de hidrogênio, isso é água oxigenada. Então, aqui esquece. Então já excluo essa, nós temos a alternativa E como correta. Mas tem um porém. Vamos ver se ela está balanceada. 2 carbonos aqui, 2 carbonos do lado de cá. 6 hidrogênios mais 6 aqui, 12. 2 vezes 6, 12 aqui também. Aí eu tenho 4 oxigênios aqui. 1 mais 3 aqui, 4. Está balanceada, ok. Então é a alternativa E. Vamos para a próxima. 44. Em um experimento foram adicionados em um reator determinadas quantidades de eteno, C2H4, e 1,3 butadieno, C4H6, sob pressão adequada e aquecimento até 200 graus Celsius. Após certo tempo, ocorreu a formação de ciclohexano, C6H10, e 4-vinil ciclohexano, C8H12. Algumas quantidades nos reagentes permaneceram sem reagir na mistura reacional produzida no interior do reator. Na sequência, o reator foi esfriado até atingir pressão e temperatura ambiente. Os dados do ponto de ebulição e de fusão das substâncias contidas na mistura reacional são representados na tabela a seguir. Aí eu tenho a tabela aqui, o ponto de fusão e ponto de ebulição. Tenho do eteno, do 1,3 butadieno, o ciclohexano e do 4-vinil hexano. É isso? Aí ele pergunta o seguinte: a mistura contida no interior do reator foi destilada em pressão ambiente, em temperatura entre 80 graus e 90 graus Celsius. A fração coletada na saída do destilador após a destilação dessa mistura era constituída majoritariamente. Aí vamos analisar aqui, meus queridos. Olha só, vamos fazer uma análise. A caneta marca-texto. E essa informação aqui é importante. Entre 80 e 90 graus Celsius. Aí, vamos pegar isso daqui, ó. Entre 80 e 90 graus Celsius, essa substância aqui, vamos ver em que estado físico ela vai estar. Cada uma delas, vamos ver como é que vai ficar. Que em 80 e 90, ela vai estar no estado gasoso. Aqui é o estado gasoso. E aqui vai seguir, olha só. Aqui é a mesma coisa, aqui é menos 4, 90 graus Celsius, vai estar no estado gasoso, já vai estar passado do ponto de ebulição. Aqui, ó, entre 80 e 90, eu vou ter ciclohexano no estado gasoso, só se ele estiver acima de 83. Se ele estiver entre 80 e 83, que está ali ainda na faixa do 80 e 90, 83 vai estar aqui. Então, ele vai estar no estado gasoso, uma parte dele, e vai ter uma parte dele que, dependendo da temperatura, vai estar no estado líquido. Tá? Dependendo da temperatura e pressão aqui, ó. A mistura contida no interior do reator foi destilada em pressão ambiente em temperatura entre 80 e 90.
A fração coletada na saída do destilador após a destilação dessa mistura era contida majoritariamente. Olha só, se eu coloco a 90 e a 80 graus Celsius aqui, ele vai estar numa temperatura intermediária desses dois aqui, não é isso? Então, abaixo de menos 196 vai estar no estado sólido. Acima de menos 109, perdão, vai estar no estado líquido. E acima de 129 vai estar no estado gasoso, mas só que ele não vai estar na temperatura acima de 129 e nem abaixo de 109. Ele vai estar entre aqui, ó, 80 e 90. Então toda essa substância aqui vai estar no estado líquido. Então, essa substância aqui vai estar toda no estado líquido, essa no estado gasoso, essa no estado gasoso, e essa daqui vai ter, dependendo da temperatura que tiver, ela pode estar ou no estado líquido ou no estado gasoso, dependendo da temperatura que tiver, ou uma fração dos dois, né? E vamos ver as alternativas. Por quantidades iguais em uma fase líquida correspondentes ao ciclo hexano e a uma fase constituída por 1,3 butadieno, que consolidou ao atingir a temperatura ambiente. Não, senhor. A temperatura ambiente, essa substância aqui, 1,3, está em estado gasoso. Nada de líquido. Por quantidades semelhantes ao ciclo hexano e ao 4-vinil-hexano. Uma vez que os reagentes em excesso com ponto de fusão alto não serão destilados. Então isso aqui também está errada, por quê? Porque eu tenho uma substância que tem um ponto de ebulição mais alto, mas só que o ponto de fusão ela aqui dos dois são baixos, né? Mas só que a temperatura vai estar entre isso daqui. Então eu vou ter essa substância aqui no estado líquido, 4-vinil, e a outra no estado gasoso. Então uma vai sair pela destilação, a outra não, a outra vai permanecer. Então, está errada. Vamos agora para a C. Por 4-vinil-hexano, pois os demais compostos não foram destilados, por terem temperatura de ebulição baixa. Então, o ciclo hexano, dependendo da temperatura que tiver, parte dele vai estar destilado assim. Então, está entre 80 e 90. Se tiver acima de 83, já vai estar saindo a fase gasosa aqui. Vai se separar da mistura assim. Então está errada. B. Por ciclo hexano, pois os reagentes em excesso na mistura reacional foram eliminados na forma gasosa e o 4-vinil-hexano não foi destilado. Perfeito. Então eu vou ter ciclo hexano saindo. Vai permanecer parte dele aqui que já mostra. O 4-vinil-hexano não vai ser destilado. Mesmo a 90 graus Celsius não vai sair. E os outros dois já vão sair aqui na fase gasosa e vão sair da amostra. O D está correto. Mas vamos ver o E. Por reagentes líquidos remanescentes sem reagir na mistura reacional. Não, senhor. Então nós temos aqui alternativa D. O próximo aqui. Então, vamos dizer que eu tenha 1000 gramas de água sanitária. A concentração, né, 2,5. Vamos multiplicar por 0,025. Aqui está em porcentagem, né? A gente achando isso aqui, multiplicando, e depois a gente vai fazer a mesma coisa no de baixo. 50 gramas, que a porcentagem não é em massa.
vezes, se é a mesma concentração, 0,025. E achar os volumes, as quantidades em massa aqui de hipoclorito de sódio. Pegando a nossa calculation aqui. 1000 vezes 0,025 igual a 25 gramas. Aí eu tenho aqui meu Deus. Tendo aqui 25 gramas. E o de baixo, próximo, a gente vai fazer 50 vezes 0,025 é igual a 1,25. Que vai me dar 1,25 gramas. Beleza? Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar e ver isso daqui em relação ao preço. Então, se eu tenho hipoclorito lá, é 5 gramas, ou R$5 por 25 gramas, isso aqui vai me dar 5 dividido por 25, vai me dar 0,2. 0,2, certo? Reais para cada graminha aí. Por grama. Isso, reais por grama. E no outro, eu vou ter R$12 dividido por 1,25. Vamos ver quantos reais vai dar aí para cada grama isso aqui. Aqui fazendo a conta, 12 dividido por 1,25 vai dar 9,6. Eu tenho aqui 9,6. Beleza? Reais para cada grama aí. Agora vamos ver quantas vezes a mais é isso. Aí o que eu faço? Eu divido um pelo outro. Eu faço 9,6 dividido por 0,2. Ai, meu Deus. Dividido por 0,2. Aqui vai me dar 9,6 dividido por 0,2. Vai me dar 48. Vezes. E chega mais próximo disso é o que? É a alternativa B, 50 vezes menor. Então, aproximadamente 50 vezes menor a proporção aí em relação à água sanitária, em relação ao preço, né? Então, nós temos a alternativa B da questão número 45. Vamos para a próxima. Só marcar aqui a alternativa B, senão... Pronto. Próxima. Vou pegar essa calculadora da frente também. Próxima questão. A afloxitina B1, AFB1, é uma toxina produzida por fungos que é prejudicial à saúde e pode estar presente em alguns produtos alimentícios armazenados inadequadamente. Uma vez absorvida no nosso organismo, essa toxina pode ser destruída por reação de hidrólise. Um estudo científico comparou
em laboratório a rapidez da reação de hidrólise da toxina em diversas condições. Os dados desse estudo estão na tabela. Aí eu tenho aqui o experimento 1, 2, 3 e 4. Condição da hidrólise da toxina e a rapidez da reação. Sem mediação de enzima, a velocidade foi 0,64 micromols litro por segundo, né? Com 10 milimols de enzima de rato, 0,72. Então, foi um pouquinho mais rápido. Com 19 milimols, ela foi mais rápida ainda. E com 0,14, ela teve um efeito como se fosse sem mediação de enzima, só que é com enzima de humano. Aí, com a enzima de rato, com a concentração de 0,19 foi mais rápida, né, no experimento 3. Aí ele pergunta o seguinte: com base nessas informações, uma conclusão coerente com esses resultados seria a de que a enzima purificada de rato a rapidez da reação da hidrólise da toxina se comparada à reação Então, a toxina, em relação comparação, os resultados seriam a enzima purificada de rato aumentou a rapidez da reação de hidrólise. Por quê? Quando eu tenho a enzima de rato aqui, ó, ela aumenta 0,72, 0,78, eu vou aumentando, então ela aumentou a rapidez da hidrólise ser comparado à reação de hidrólise da toxina sem a presença de enzima. Então, sem a mediação de enzima, não aconteceu nada, né? Então, é o seguinte: resultado obtido na presença de enzima purificada de humanos. Então, ele fala o seguinte: se ele aumentou, eu tenho aqui a alternativa B como correta. Diferentemente do resultado obtido na presença de enzimas purificadas de humanos. Exatamente. Que manteve a mesma velocidade como se estivesse sem enzima. Perfeito. Então, alternativa B. Tanto que eu tenho aumentou só na alternativa B, ó. Primeiro. O outro não mudou, diminuiu. Então, alternativa B. Correto. Porque aqui, ó, aumentou com a enzima de ratos, com a enzima de humano manteve. E aqui também manteve. Questão de número 47. Smog fotoquímico é o nome dado para a poluição de ar causada por reações mediadas pela luz solar, que são marcantes em grandes cidades. Um dos mecanismos envolvidos na formação do smog fotoquímico ao longo dos dias, que resulta na produção do ozônio troposférico, né? É o O3, e dos compostos gasosos NO e NO2, é descrito a seguir. Hidrocarbonetos presentes na atmosfera reagem com moléculas de oxigênio do ar e produzem radicais peróxido, e por sua vez oxidam o gás NO, acumulando na atmosfera durante a noite, transformando o gás em gás NO2. Após grande parte do gás NO se transformar em gás NO2, a decomposição fotoquímica do NO2 forma o NO, oxigênio elementar, que por ser instável combina-se rapidamente com o O2, formando o O3. O gráfico a seguir representa a variação da concentração dos três gases resultantes dos mecanismos de formação do smog fotoquímico ao longo das horas do dia. Eu tenho aqui 1, 2 e 3. Aqui a quantidade e concentração dos gases.
As curvas marcadas com 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a... Ó, de manhã as concentrações estão baixas, 8 da manhã começa a se formar um outro poluente. Então, esse último aqui eu sei que é o ozônio, que é o último que ele falou. Que gera ozônio. Qual que é o último aqui que tem o ozônio? É a C. No começo aqui, o 1 e o 2 é o NO e o N2O. Eles vão se formando ao longo do dia. Por quê? Pense durante o dia. Todo mundo vai dormir, os carros estão estacionados. De manhã o pessoal vai sair para trabalhar, começa aquele monte de carro a sair. Começa a ter aquela poluição. E aquilo vai se acumulando. Quanto mais carro, mais movimento vai se acumulando. Por isso que vai aumentando aqui, ó. Aumentando a quantidade. Chega num pico. Depois, a luz do sol também vai enfraquecendo. A luz do sol vai enfraquecendo. Aí, vai decaindo, tá vendo? Depois aqui da tardinha, vai decaindo também o ozônio troposférico também, que ele vai reagindo com a atmosfera, não vai formando mais, porque o sol vai enfraquecendo, vai decaindo. E esses outros aqui que foram formados também. Eles vão sendo consumidos para formar o ozônio troposférico. Tá? Então a alternativa aqui é a questão C, a questão de smog fotoquímico, interpretação de gráfico, né? E análise. Você lê aqui quais foram os primeiros que foram criados, né? Gerados, e o último que foi gerado ao longo do dia, tal, e fazer uma interpretação desse gráfico aqui, ó, as horas do dia, concentração dos poluentes. Bacana, bacaninha essa questão, eu gostei. 47. Vamos para a próxima. Questão de número 48. Leia o texto a seguir a respeito da toxicidade do arsênio. O arsênio é um metalóide e pode se apresentar em diversos estados de oxidação. A toxicidade das diversas espécies de arsênio decresce da seguinte ordem: compostos de arsênio 3 inorgânicos, compostos de arsênio 5 inorgânico, compostos de arsênio 3 ligados a grupos orgânicos e compostos de arsênio 5 ligados a grupos orgânicos. Então, o arsênio aí ligado a substâncias orgânicas e inorgânicas, né? E o que vai mudar o quê? O seu número de oxidação. Considere os 3 compostos de arsênio representados a seguir. Aí tem os 3 aqui embaixo na tabelinha e ele faz o seguinte: a ordem de toxicidade desses compostos conforme descrito no texto, considerado o mais tóxico e o menos tóxico será. Então, primeiro, vamos classificá-los aqui. Ó. Compostos orgânicos é que vai ter o nosso carboninho. Então, eu tenho aqui carbono ligado ao arsênio. Então, esse daqui é orgânico. Esse daqui é inorgânico. E esse daqui também é inorgânico. Correto? Então, a ordem, as espécies de arsênio decresce, a toxicidade das diversas decresce da seguinte ordem: compostos de arsênio 3 inorgânicos são os mais tóxicos, porque ela vai decrescendo. Então, os inorgânicos são, e os compostos de arsênio 5 inorgânico. Então, os inorgânicos são os mais tóxicos. Correto? Então, aqui eu tenho carga aqui do oxigênio da hidroxila menos 1. E aqui eu tenho menos 1. Eu tenho menos 1. E para essa molécula ser neutra, a carga do arsênio tem que ser mais 3. Esse daqui é o mais tóxico. Aqui eu tenho menos 1 dessa hidroxila. Menos 1. Menos 1. E aqui menos 2. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então esse arsênio aqui é um arsênio com carga mais 5. E esse composto orgânico aqui, eu já sei que ele está depois desses dois aqui, ó. Então eu vou ter esse daqui como sendo o mais tóxico,
esse como segundo mais tóxico e esse como terceiro mais tóxico. Não precisa nem calcular o NOx aqui, já sei que esse aqui é o terceiro mais tóxico. Então, em ordem crescente, ó, primeiro, segundo, terceiro. E é o que ele pede aqui, né? A ordem de toxicidade desses compostos, conforme descrito no texto, considerando do mais tóxico para o menos tóxico. Aí, ó. Então, é primeiro, segundo, terceiro. Então, o mais tóxico é o ácido arsenioso. Ácido arsenioso aqui, ó. E ácido arsenioso. C e D nós temos aqui. Então, eu já descarto essa e descarto essa. Depois vem o ácido arsênio. É arsênico, né? Aqui ele esqueceu o C aqui, mas tudo bem. Eu tenho aqui, já descarto essa daqui, fica com a letra D. E o último ácido dimetil arsênico, perdão. Então é a alternativa D, que está correta. Olha que maravilha. Estão bem bacaninha. É só cálculo do NOx aqui, saber qual que é orgânico, qual que é inorgânico, mas a questão muito bacana também. Lembrar vários conceitos. E agora é o que? É fazer exercício, meus queridos. Não tem como aprender só vendo vídeo aula, não. Tem que fazer exercício, ó, para aprender. Para isso, isso. Olha que maravilha. Para isso é o seguinte. Quero relembrar vocês que a prova do terceiro ano é a que vale mais pontos, né? Então, o conteúdo do terceiro ano, eu acho que vocês têm que dar um gás a mais, justamente para concorrer de uma forma que vocês vão conseguir chegar nos seus objetivos, né? Se isso for entrar na universidade pública de uma forma mais fácil do que fazer uma FUVEST. Pelo Provão Paulista Seriado, essa é uma grande, vamos dizer assim, possibilidade de ingressar na universidade pública, tá? Então, peço só que vocês aí curtam, compartilhem, beleza? Se inscrevam no canal e até tchau. Até mais tarde. Tchau, tchau, meus queridos.